Você sabia que só de olhar para a cara de alguém, para o rosto de alguém, você pode pegar alguma informação a respeito daquilo que está acontecendo no coração dessa pessoa? Por exemplo, se eu estou falando aqui na frente para vocês, e aí então eu vejo alguém, enquanto eu estou falando, a pessoa faz assim, né? Aquela cara assim, olha para cima assim. Eu já sei que a pessoa não gostou daquilo que eu falei, talvez esteja até um pouco brava comigo. Se eu estou falando aqui na frente e eu vejo alguém assim, né, vidrado, eu sei que essa pessoa está prestando muita atenção no que eu estou falando. Ou engana bem. Ou está pensando no jogo de futebol, alguma outra coisa, mas está fingindo bem. Ou então eu estou falando aqui na frente e você está assim, você cruza os braços e o olhinho vai fechando assim. Aí eu sei que você está cansado e provavelmente não está tão interessado assim no que eu estou falando. E acredite, eu vejo você que está dormindo, tá? A gente não vê, Pedro? A gente vê, a gente está aqui na frente, a gente vê todo mundo que está dormindo, que está acordado. Então não adianta fingir não, tá? Mas a ideia é que aquilo que está no nosso coração, de uma certa forma, transparece num certo limite, né, no nosso rosto. E você sabia que isso também vale, de uma certa forma, para o nosso relacionamento com Deus? Ou seja, o seu rosto pode mostrar um pouco como anda o seu relacionamento com Deus. É mais ou menos isso que diz o texto que eu quero ver com vocês nessa manhã. Ele está lá em Ezequiel capítulo 14. Nós vamos ler dos versículos 1 a 11, mas eu vou focar especialmente versículos 1 a 8, tá bom? Ezequiel 14, versículos 1 a 11. Então diz assim: algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim e erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um motivo de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar, ambos serão castigados. E isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com os seus pecados, serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano Senhor. Vocês sabem, né? Conhecem a história, sabem que o povo de Deus se desviou do Senhor, eles se entregaram à idolatria, a gente vê lá no Antigo Testamento, eles abandonaram a lei, não cumpriram a aliança, e Deus pacientemente, Ele chama o povo ao arrependimento várias e várias vezes através dos profetas ao longo de muitos e muitos anos, mas o povo não dá ouvidos ao chamado de Deus. E aí então chega um momento em que Deus decide disciplinar o povo, Ele faz isso através dos babilônios. Ele envia os babilônios levam o povo para o cativeiro, e é justamente nesse período que Ezequiel vai exercer o seu ministério. Ele exerce o seu ministério lá na Babilônia, nesse período de cativeiro, e um dos seus principais objetivos era mostrar que aquilo que aconteceu com o povo não significava a derrota de Deus. O povo foi derrotado,
Um pouquinho depois, Jerusalém é destruída, mas isso não significava que Deus foi derrotado. Pelo contrário, ele estava no controle de todas as coisas e ele estava usando aquilo que estava acontecendo para disciplinar o seu povo, mas ele estava à frente de tudo. E aí nós vemos então, capítulo 13 a capítulo 19 de Ezequiel, Deus está mostrando para o povo por que estava acontecendo tudo aquilo, por que eles foram derrotados, por que eles estavam no cativeiro. Ele está mostrando algumas razões para o cativeiro. E aí o texto que nós acabamos de ler se encontra então nesse bloco. Deus está mostrando algumas razões pelas quais o povo estava sendo disciplinado. E nesse texto que nós acabamos de ler, ele mostra que Deus estava disciplinando o seu povo por causa da idolatria e por causa da hipocrisia da nação. O texto mostra para nós que essa idolatria e essa hipocrisia estavam na cara, no rosto do povo. E quando eu digo que estava na cara, estava no rosto, é uma maneira de dizer, porque o texto aqui faz um jogo de palavras. Versículos 1 a 8, 6 vezes aparece a palavra rosto nesse texto, embora nem todas sejam traduzidas para o português, mas elas estão lá no hebraico. E essa palavra rosto, ela tem alguns sentidos aqui. Um dos sentidos é o sentido de presença. Quando eu estou diante da face de alguém, eu estou na presença de alguma pessoa. O outro sentido é o sentido de atenção. Quando eu volto a minha face para alguém, eu estou dando a minha atenção a esse alguém. Eu estou colocando o meu foco, as minhas prioridades naquilo que eu estou olhando, naquilo para o que a minha face está voltada. Quando eu viro a minha face de alguma coisa, estou rejeitando alguém, rejeitando alguma coisa, desprezando alguma coisa. E quando eu volto a minha face contra alguém, significa que eu estou me opondo a alguém ou a alguma pessoa. Então, essas palavras são usadas aqui nesse texto, dessas maneiras, para mostrar para nós como estava a condição do povo no seu relacionamento com Deus e como também muitas vezes é o nosso relacionamento com Deus. Então a primeira vez que a palavra aparece, a palavra rosto aparece aqui no texto, está logo no versículo 1. Versículo 1 diz ali o seguinte: algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Essa expressão diante de mim é diante da minha face, diante do meu rosto. Então alguns homens das autoridades do povo vieram buscar a face de Ezequiel. Agora, eles não estavam buscando a face de Ezequiel tão somente, eles buscavam Ezequiel para que através de Ezequiel eles pudessem buscar a face de Deus, eles queriam consultar a Deus através do profeta. Então aqueles líderes estavam buscando a face de Ezequiel para poder buscar a face de Deus. E quando nós vemos isso, logo no começo do texto, a gente pode pensar assim, puxa vida, esses líderes são muito piedosos, né? Eles estão buscando a face de Deus, estão buscando a presença de Deus. São homens muito espirituais, né? Talvez eles tenham finalmente aprendido, né? Deus ele chamou o povo ao arrependimento tantas e tantas vezes, eles não ouviram. Deus agora disciplinou o povo, mandou eles para o cativeiro. Talvez agora eles tenham realmente aprendido que a idolatria é algo ruim. Talvez agora eles tenham realmente voltado o coração para Deus e buscado a presença de Deus. Só que não é bem assim. Aí a segunda vez que a palavra rosto aparece está nos versículos 2 e 3. Diz ali o seguinte: então o Senhor me falou, filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Então, quando ele diz, puseram tropeços ímpios diante de si, literalmente no hebraico significa diante da sua face. Então, aqueles homens estavam buscando a face de Ezequiel para buscar a face de Deus, mas a face deles estava voltada para ídolos. Eles estavam buscando a face de Deus no sentido da presença de Deus, mas a face deles no sentido de atenção, de prioridade, não estava em Deus, mas estava em ídolos. E aqui nós vemos que aquilo que parecia uma atitude muito espiritual, muito piedosa daqueles homens, na verdade era
enorme hipocrisia. Eles estavam buscando a Deus, mas o coração deles não estava em Deus, o coração deles estava em outras coisas, estava em ídolos que eles levantaram no seu coração. E aqui Ezequiel ele chama a nossa atenção para um conceito bem importante para nós, que é a ideia de ídolo do coração. Porque normalmente quando o Antigo Testamento fala de ídolos, ele está se referindo a uma imagem que representava uma divindade pagã, diante da qual as pessoas se curvavam e adoravam, mas aqui ele não está falando disso, não havia nenhuma imagem ali, ele está falando de ídolos que eles levantaram no seu coração, ou seja, coisas que eles amaram mais do que a Deus. Aqueles homens estavam amando mais alguma coisa do que a Deus nos seus corações. Então eles estavam buscando a face de Ezequiel para buscar a face de Deus, mas a face deles estava voltada para ídolos, para outras coisas que eles estavam amando no lugar de Deus. E aí quando a gente vê isso, o que estava acontecendo ali com aqueles homens, a gente percebe que a realidade deles não é tão distante assim daquilo que nós corremos o risco de fazer. Nós facilmente podemos fazer a mesma coisa que eles fizeram. Podemos buscar a face de Deus, mas na verdade a nossa face não está voltada para Deus, ela está voltada para ídolos. Coisas que nós amamos no nosso coração mais do que a Deus. Coisas que nós desejamos mais do que a Deus. E às vezes nós estamos buscando a Deus para satisfazer os nossos ídolos. Pensa, por exemplo, num homem que está com problemas financeiros e ele está com dificuldade de honrar os seus compromissos, de pagar as suas contas, e aí então ele está orando, ele está de joelhos orando a Deus: Senhor, me dá mais dinheiro, me dá um aumento de salário, me dá alguma coisa que eu melhore a minha condição financeira. E pode ser que aquele homem esteja fazendo isso com o seu coração em Deus, mas pode ser também que ele esteja buscando a Deus em oração, mas na verdade o seu amor não está em Deus, mas está no dinheiro. E ele está buscando a Deus para satisfazer os ídolos do seu coração, para que a sua vontade seja feita, para que aquilo que ele realmente ama aconteça no seu coração. Esse é um perigo que nós corremos, de nós buscarmos a Deus, mas o nosso coração está em outro lugar. E às vezes nós fazemos uso da busca a Deus, não porque nós o amamos, mas porque nós temos outros amores e queremos usar a Deus para satisfazer aquilo que nós desejamos. E diante disso, Deus deixa então um alerta para o povo. E aí nós vemos a terceira vez que a palavra rosto aparece, versículos 4 e 5, diz assim: ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isso farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Deus está dizendo: olha, toda vez que alguém fizer isso, toda vez que alguém for buscar a minha face, mas a face dessa pessoa está voltada para ídolos, eu mesmo vou responder a essa pessoa. Não vai ser nem o profeta que vai responder. Ele vai dizer mais à frente que se o profeta responder, ele vai lidar também com o profeta. Mas ele está dizendo: eu vou responder para essa pessoa, e eu vou responder para ela conforme a sua idolatria, conforme os muitos ídolos que ela tem no seu coração. Então Deus claramente mostra para nós que Deus ele não gosta desse tipo de atitude, de buscarmos a face de Deus enquanto a nossa face está voltada para outra coisa que nós amamos mais do que a Deus. Quando nós agimos dessa forma, isso desperta o zelo do Senhor. Deuteronômio 32:16 diz assim: eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros
e o provocaram com os seus ídolos abomináveis. Está dizendo que a idolatria no meio do povo de Deus desperta os ciúmes, o zelo de Deus. Eu acho que uma imagem que ajuda a gente a entender é você olhar para o profeta Oséias. Você vê que em Oséias o relacionamento do povo com Deus é comparado com o relacionamento de um homem com uma esposa que é adúltera. Imagina o seu cônjuge sendo um adúltero recorrente. Imagina que tipo de sentimento isso produz em você, isso produziria em você. Isso traz uma ideia de como a idolatria no coração do povo de Deus, de uma certa forma, se relaciona com Deus e a resposta que ele manifesta aqui. Zelo. Ele quer trazer o coração de volta do povo para ele. E diante disso, Deus faz um chamado. No versículo 6, ele diz ali o seguinte: por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Aqui a palavra rosto ela não aparece. Tá? Aparecem dois verbos, que são na verdade um verbo apenas, que é repetido 2 vezes, que é traduzido como arrependa-se, desvie-se, é o mesmo verbo hebraico, que está em modos diferentes, mas é o mesmo. E esse verbo ele traz a ideia de você retornar, de você voltar. E às vezes ele traz a ideia de uma mudança física de direção. Você está indo numa direção e aí então você volta, você retorna, virando fisicamente, mudando de direção. E aí então por isso esse verbo algumas vezes ele pode ser traduzido como virar o rosto. Eu estou com o rosto voltado para uma direção e aí então eu viro o meu rosto e volto para outra direção. E eu creio que faz sentido esse tipo de tradução aqui, porque Ezequiel acabou de falar que o rosto do povo estava em ídolos. E aí então ele diz, desvie-se dos seus ídolos, ou seja, vire o seu rosto dos ídolos, rejeitem os ídolos, desprezem esses ídolos que vocês tanto amam. Deus está chamando o povo a rejeitar essa idolatria e voltar o coração, voltar o rosto para Ele, para Deus. E esse chamado que Deus está fazendo aqui para o povo é o chamado que Ele faz para nós também. Nós vemos no Novo Testamento Jesus dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas significa eu deixar de amar os ídolos que às vezes podem estar no meu coração e voltar o meu rosto, a minha atenção, a minha prioridade para Deus. Deus ele deixa esse chamado para nós e nós devemos atender esse chamado. Agora, nem sempre a gente ouve quando Deus chama. Israel não ouviu muitas e muitas vezes. Deus chamou o povo através dos profetas muitas e muitas vezes e eles não ouviram. Deus enviou o povo para o cativeiro na Babilônia, onde eles estavam aqui, e eles não ouviram, eles continuaram com ídolos no coração deles. E às vezes nós também podemos não ouvir o chamado. E aí então Deus ele deixa um outro alerta. E aí nós vemos as 2 últimas vezes em que a palavra rosto aparece aqui no texto, versículos 7 e 8. Diz ali o seguinte: quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim e erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, ou seja, diante do seu rosto, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele, voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um motivo de zombaria. Eu o eliminarei do meu povo, eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus está dizendo, olha, se alguém buscar a face de Deus, mas a sua face, o seu rosto estiver voltado para ídolos, eu vou responder a essa pessoa. E como ele vai responder? O texto diz que ele vai
fazer dessa pessoa um exemplo e um motivo de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo. Ou seja, a ideia de morte aqui. A gente pode pensar assim, puxa vida, mas Deus está sendo muito duro aqui, né? Vai fazer de uma pessoa um motivo de zombaria, vai tirar a vida dessa pessoa. É muito duro isso, pode parecer, né? Aí nós precisamos nos lembrar que o texto mostra para nós pessoas que são idólatras recorrentes, que foram avisadas muitas e muitas vezes e resistiram, não ouviram, permaneceram no seu pecado, não quiseram se arrepender, apesar da longa paciência de Deus. Apesar de eles estarem lá no cativeiro, sendo disciplinados por Deus, eles ainda não ouviram. Então Deus ele foi muito, muito paciente, muito misericordioso com essas pessoas, mas chega a hora em que Ele age. Chega a hora que Ele age. E além disso, nós vemos também a graça de Deus nisso tudo, porque Deus ele disciplina aqueles que permanecem resistentes na sua idolatria, mas Ele faz isso no final do versículo 8 para mostrar que Ele é Deus. Para mostrar para aquelas pessoas que estavam com o coração dividido, achando que os ídolos eram deuses, para mostrar que eles não eram deuses de verdade, o Senhor é o Deus verdadeiro. E Ele faz isso também no versículo 5, o texto diz ali, isso farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Então Ele está agindo para trazer o coração do povo de volta para si. Para que as pessoas percebessem, olha, aquilo que nós estamos gastando a nossa atenção, o nosso tempo, as nossas prioridades, isso aí não é Deus de verdade. Para que eles olhassem para o exemplo de pessoas que foram resistentes, endurecidas e aprendessem com esse erro. E aqui é muito bom a gente poder aprender com o erro dos outros sem precisar nós mesmos cometermos o erro. Deus ele deixa alguns exemplos para nós nas Escrituras, exemplos à nossa volta, de pessoas que endurecem o coração, insistem na sua idolatria, são disciplinadas por Deus, para que a gente perceba, olha, o caminho que essa pessoa seguiu não é um caminho que vai trazer satisfação para o meu coração. O caminho que essa pessoa seguiu é um caminho que tem um resultado ruim. Então eu não quero seguir esse mesmo caminho, eu quero aprender agora, eu quero voltar o meu coração para Deus, porque eu não quero seguir nessa mesma direção. Agora, o que chama a nossa atenção aqui também é que quando o nosso coração se volta para ídolos, quando uma pessoa volta a sua face, o seu rosto para ídolos, o texto diz que quem mexe o rosto é Deus. Versículo 8 ele vai dizer, voltarei o meu rosto contra essa pessoa para discipliná-la. E farei isso para reconquistar o coração do meu povo. Meus irmãos, Deus está mostrando para nós aqui que quando o nosso coração, o nosso rosto se volta para aquilo que não é Deus, Deus ele volta o seu rosto para nos disciplinar, para nos trazer de volta para Ele. E olhando para esse texto aqui, eu quero deixar alguns desafios finais, algumas lições que esse texto nos traz. E a primeira delas é que o nosso rosto ele pode se virar para ídolos. Nós somos adoradores por natureza, nós fomos criados por Deus para sermos adoradores. E Gênesis capítulo 3 não muda isso, nós continuamos adoradores. A grande diferença é que ao invés de nós adorarmos a Deus, nós voltamos o nosso coração para a criação ou para alguma coisa que não é o Deus que nos criou. Então existe no nosso coração essa inclinação. Nós adoramos alguém, se não é Deus, nós estamos adorando alguma outra coisa. Então você já parou para pensar naquilo que está no seu coração? O que você ama? Qual é a sua prioridade? O que é importante para você? Para onde o seu rosto está voltado? O que ocupa o seu pensamento? O que ocupa as suas prioridades? É Deus ou é alguma outra coisa? Ou é talvez algum ídolo que você levantou no seu coração?
Se o nosso rosto não está em Deus, nós somos chamados a voltar o nosso rosto para Ele. Nós somos chamados a amar a Deus e não aos ídolos. E uma coisa que nós podemos fazer para isso é orar. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 9, Paulo diz ali o seguinte: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Paulo ora para que o amor dos filipenses crescesse e nós podemos fazer a mesma coisa. Podemos pedir: Deus, ajuda o meu amor pelo Senhor a crescer. Outra coisa que nós podemos fazer, nesse mesmo versículo, ele vai dizer que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e percepção. O nosso amor por Deus aumenta na medida em que nós conhecemos mais quem Deus é. Então, se você quer amar mais a Deus, você precisa se voltar para a palavra de Deus, você precisa conhecer mais esse Deus. Porque a partir do momento que você conhece esse Deus, não tem como você não amar esse Deus. E outra coisa que você pode fazer é praticar esse amor. O amor por Deus, ele não é só um sentimento, né? Mas ele é uma disposição do coração. E ele é cultivado na medida em que nós obedecemos e praticamos a vontade de Deus, servimos a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, a obediência a Deus é uma expressão de amor. Então, pratique o seu amor, exercite o seu amor por Deus, servindo e obedecendo a Deus. Outra lição é que o nosso rosto pode se voltar para Deus, mas nós podemos fazer isso de maneira hipócrita. Nós podemos ser meramente religiosos, aparentemente muito piedosos, né? Aparentemente muito voltados para Deus, mas na verdade o nosso coração está longe de Deus. Cuidado com isso. Os avisos que nós vemos nas Escrituras contra a hipocrisia são muitos. Deus fala sobre isso em Ezequiel, ele fala sobre isso em Isaías, no Novo Testamento, Jesus falando dos fariseus, chamando eles de hipócritas, né? E a maneira como ele pesa a mão nos fariseus. Deus não se agrada da hipocrisia. Mas nós podemos facilmente sermos meros religiosos, estando às vezes presente no culto, mas o nosso coração está em outro lugar, bem longe de Deus. Cuidado com isso. Terceiro, quando o nosso coração se vira para Deus, ou melhor, se vira de Deus para os ídolos, Deus nos chama para que nós voltemos o nosso coração para Ele. Então ouça o chamado de Deus. E esse chamado não é uma voz que você tem que ficar esperando, né? Um anjo aparecer para você. É o chamado da palavra de Deus. Deus claramente nos chama a ter Ele como um único Deus, a amar a Ele sobre todas as coisas. Então esse chamado já está claro para nós, que possamos ouvir e atender a esse chamado que Deus traz para nós na sua palavra. E outro destaque é: se nós não virarmos o nosso coração, o nosso rosto para Deus, Deus ele move o seu rosto contra nós para nos disciplinar. E a disciplina sempre é para aproveitamento, né? Deus faz isso aqui para trazer o coração do povo de volta, mas, como eu mencionei antes, não seria muito melhor eu aprender sem precisar cair no erro? Não seria muito melhor eu aprender olhando para a disciplina de Deus na vida de outras pessoas? E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram disciplinadas por Ele, para que eu pudesse aprender com isso sem precisar seguir no mesmo caminho, né? Agora eu quero terminar deixando um desafio final, né? Existe uma outra coisa acontecendo no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel mostra várias vezes que o povo estava com a confiança no lugar errado. Existem vários textos em Ezequiel que mostram isso para nós. No começo, a esperança do povo, a confiança do povo estava na presença do templo, por exemplo. Porque a queda de Jerusalém só vai acontecer e Ezequiel só vai receber essa informação lá em Ezequiel capítulo 33, quando cai Jerusalém,
quando o templo é destruído. Enquanto isso, eles estavam colocando a confiança deles no fato de que o templo de Deus estava lá em Jerusalém, então eles não seriam derrotados, eles iam voltar, e a esperança estava num prédio, e não em Deus. Se você olhar no próprio capítulo 14, dos versículos seguintes, ele vai dizer ali que ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem presentes no meio do povo, eles salvariam apenas a eles mesmos por causa da justiça deles. É bem possível que o povo estivesse confiando, olha, nós somos o povo de Deus, nós temos homens e mulheres de Deus aqui no nosso meio, Deus não vai fazer nada contra nós, colocando a confiança deles não no lugar certo, mas na piedade de outras pessoas que estavam entre eles. E vários outros textos mostram isso. E aí Ezequiel vai mostrar onde deve estar a confiança deles. Também existem vários textos que mostram isso, mas um que eu quero chamar a atenção, Ezequiel 36, 26, ele vai dizer assim: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Deus, ele é aquele que pode mudar o coração do povo, um coração que estava endurecido naquele momento, mas Deus podia mudar o coração deles e dar um coração voltado para Ele. A confiança deles deveria estar no Deus que transforma. Ezequiel também aponta várias e várias vezes para aquele que viria, o novo Davi que viria apacentar na nação de Israel. Eles deveriam confiar no Messias que viria, porque esse Messias realmente transformaria o coração do povo e salvaria aquela nação da dureza na qual eles se encontravam. Então eu quero que você saia daqui, mas você não pense assim, olha, eu vou sair daqui, vou me esforçar e vou mudar o meu coração e vou voltar a minha atenção para Deus. E sim, exige um certo esforço da nossa parte fazer isso. Mas eu quero que você saia daqui, principalmente colocando a sua confiança no lugar certo. Colocando a sua confiança no Deus que transforma corações. Colocando a sua confiança no Messias, que para eles é o Messias que viria e para nós é o Messias que já veio, né? Jesus, que é aquele que pode transformar o nosso coração. Nós possamos dobrar os nossos joelhos e clamar: Senhor, que o meu coração não se volte para ídolos, mas se volte para o Senhor. Você já parou para pensar onde está o seu rosto nesse instante? Ele está voltado para onde? Para quem? Qual é a sua prioridade? A quem você ama? O que é importante para você? Deus nos chama a voltar o coração e o nosso rosto para Ele. Vamos orar, pedir que o nosso Deus, que muda corações, possa nos ajudar a amá-lo sobre todas as coisas. Pai querido, nós agradecemos pela Tua palavra, que nos chama a atenção, a Deus, por um perigo que é tão presente, ó Deus, nas nossas vidas. Nós facilmente corremos o risco de virar o nosso rosto do Senhor para ídolos, coisas que nós amamos mais do que a Senhor, seja o dinheiro, seja o prazer, seja o sucesso, seja qualquer outra coisa, ó Deus. E a Tua palavra nos chama a não fazer isso, a Tua palavra nos mostra o quão abominável é isso para o Senhor, ó Deus. E queremos pedir que o Senhor nos ajude, se temos de alguma forma perdido o nosso foco, que o Senhor nos ajude a perceber isso, que o Senhor nos ajude a voltar o nosso rosto, o nosso coração para o Senhor acima de todas as coisas. Que a nossa confiança esteja no Senhor, que a gente possa fazer como Paulo, orando em favor dos filipenses, orar para que o Senhor aumente o nosso amor por Ti a cada dia, Deus. Nos ajude, nos perdoe pelas vezes em que não amamos o Senhor como deveríamos. Nos perdoe, ó Deus, pelas vezes em que somos hipócritas, meramente religiosos, ó Deus. Nos ajuda a ter um coração voltado para Ti, priorizando assim o Senhor acima de todas as coisas, ó Deus. Pedimos isso confiando não em nossa própria capacidade, mas em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos, Senhor. Amém.